Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe e nesse vídeo vou fazer a análise dos resultados apresentados pelo Banco Inter no segundo trimestre de 2019. Eu já fiz a análise do primeiro trimestre, vou tentar colocar o link aqui em algum lugar. Se eu não conseguir colocar o link, você procura aí no meu canal no YouTube que vai ter. Mas então a gente vai dar continuidade aqui fazendo análise do segundo trimestre do Banco Inter. Se você ainda não me conhece, tá aí na tela o meu Instagram, felipecampos.finanças. Já tem quase 50 mil pessoas me acompanhando lá, e lá eu coloco conteúdo sobre finanças e investimentos diariamente. E aqui no YouTube eu coloco algumas análises ou alguns vídeos um pouco mais aprofundados, né? Então vamos dar início aqui à nossa análise do Banco Inter. Você provavelmente já sabe que o Banco Inter é o precursor aí dos bancos digitais no Brasil, né? Foi o primeiro banco 100% digital, e desde o IPO as ações dele subiram muito. Então a gente vai fazer esse acompanhamento aqui dos resultados para entender se toda essa alta está sendo acompanhada de bons fundamentos, né? Só para te adiantar uma coisinha já, eu digo que vou até usar palavras do próprio presidente do Banco Inter, que ele falou isso no webcast, que esse resultado do segundo trimestre do Banco Inter foi o maior lucro trimestral da história do banco. Só que tem um porém aí no meio que a gente vai ver aqui na análise. Então, eu vou começar aqui com alguns dados operacionais para mostrar primeiro o lado bom do banco, né? A gente pode ver aqui que houve uma continuidade do crescimento do número de clientes do banco, né? O número de contas digitais, comparação ano com ano, né? 2T19 com 2T18, aumentou quase 250%, né? O banco já tem mais de 2 milhões e meio de clientes, né? E ainda tem muito espaço para crescer, vide o próprio concorrente direto, né? Que é o Nubank, que tem, se eu não me engano, 8 milhões de clientes, né, de contas abertas. Então, ainda tem espaço para o Banco Inter crescer. A média de contas abertas por dia está crescendo absurdamente. Eles estão abrindo hoje 10 mil contas por dia. Isso é muita coisa. Isso é um nível muito alto de aquisição de clientes, né? Então, no sentido de crescimento da base de clientes, o Banco Inter está indo muito bem. E ao mesmo passo que ele está conseguindo mais clientes, ele está captando clientes mais barato. Então o custo de aquisição de clientes, né, o CAC, diminuiu quase 4% em relação ao ano passado, né? Então não é uma diminuição acentuada, mas é uma diminuição, né? Então ele está conseguindo muito mais clientes a um custo mais baixo. E o mais interessante é a diminuição do custo de funding. O que é funding, né? Um banco, a operação do banco, uma das principais operações do banco é basicamente captar dinheiro a um determinado custo e emprestar esse mesmo dinheiro a uma rentabilidade superior ao custo que ele está pagando para captar o dinheiro, né? E o custo de funding é justamente isso, o quanto ele está pagando para captar dinheiro, né? Quanto menos ele pagar, melhor, já que ele pode emprestar e ter uma margem de lucro maior. No caso, o funding do Banco Inter está na faixa de 70 e poucos por cento do CDI. E ano passado, né, no segundo trimestre de 2018, era de 87%. Então, está uma trajetória de diminuição do custo de funding. Então, até agora a gente viu coisas muito boas. Crescimento acelerado da base de clientes, captação mais barata de clientes e captação mais barata de dinheiro. Então, até agora tudo certo, é o caminho do Banco Inter. E como eu disse antes, o lucro trimestral foi o maior da história do banco, né? Foi um aumento de 90,1% em relação ao segundo trimestre de 2018, ou seja, quase dobrou o lucro. Só que tem um porém aí no meio, não foi tão bom assim como está parecendo, né? A gente vê aí na tela que o lucro saltou de 17 milhões no ano passado para 33 milhões nesse ano, né? Mas vamos entender uma coisinha importante para a gente tirar conclusões sobre esse lucro, que é o seguinte:
o resultado operacional do banco, ou seja, o resultado fruto das atividades bancárias do Banco Inter, caiu 79%, quase 80%. Então foi uma queda muito acentuada. A gente vê que o resultado operacional do segundo trimestre de 2018 foi 28 milhões, mais ou menos, e do segundo trimestre de 2019 caiu para 6 milhões, mais ou menos. Então foi uma queda bem acentuada, e a gente vai entender aqui o porquê dessa queda. E vamos entender também por que apesar dessa queda tão acentuada, o banco registrou um crescimento tão forte de lucro, né? Vamos lá, começando aqui pelos resultados do banco, né? Isso aqui que a gente está vendo na tela são basicamente as linhas de receita do banco, né? É como ele ganha dinheiro. Está vendo aí que o produto, a principal fonte de receita do banco são as operações de crédito, né? Seguidas aí das receitas de aplicações interfinanceiras e das receitas de prestação de serviço, né? Todas essas rúbricas tiveram um crescimento muito forte, né? Como a gente está vendo aí, prestação de crédito 30%, aplicações interfinanceiras 106%, prestação de serviço 128%. Então, o banco conseguiu crescer muito as receitas dele, está conseguindo entregar um crescimento de receita, até por conta também do aumento da base de clientes. Isso é excelente. Se a gente ver aqui o resultado bruto, né, da intermediação financeira, considerando as receitas de intermediação financeira e os custos, as despesas de intermediação financeira, a gente teve uma melhora aí de 28,7% em relação ao ano passado. Então, isso corrobora o que eu estou falando, né, que o banco está conseguindo aumentar as receitas e captar dinheiro mais barato. Então, isso é excelente. Aqui a gente vê a distribuição das receitas do banco, né? Te mostrar aqui o peso que cada tipo de receita tem no resultado total, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, que as operações de crédito correspondem a quase 70% de toda a receita do banco. Então é algo bem importante para o Banco Inter, as operações de crédito. Em segundo lugar, vem as aplicações interfinanceiras e as receitas de prestação de serviço, ali as duas na faixa de 11%. Então só esses três tipos de receita já equivalem a 92% de tudo que o Banco Inter fatura. Então elas são muito importantes, por isso eu vou dar um enfoque aqui especial nessas três. Vamos analisar um pouquinho do que essas três são compostas, começando primeiro, logicamente, pela mais importante disparado, que é as receitas de operação de crédito, né? A gente pode ver que a carteira de crédito do Banco Inter, a maior parte dela é composta de créditos imobiliários, né? 57% da carteira de crédito do Banco Inter é de crédito imobiliário, seguido dos créditos consignados, que equivale a 22%, né? Então, hoje, o financiamento imobiliário é uma linha de atuação fundamental para os resultados do Banco Inter. Então, a gente tem, para quem investe em Banco Inter, tem que ficar de olho na evolução desse tipo de receita dentro do banco. Por outro lado, se a gente olhar a evolução dos ativos do banco, a gente vai ver que tem uma carteira de crédito aí de mais ou menos 4 bi, mas tem muito dinheiro em liquidez que poderia ser emprestado e está rendendo mais, né? Porque o dinheiro em liquidez o banco deixa lá aplicado num título público, rendendo alguma coisa lá. Já se ele emprestar o dinheiro, que é a atividade dele, ele tem uma rentabilidade muito maior. Então ainda tem espaço para o Banco Inter aumentar essa carteira de crédito e aumentar a rentabilidade do patrimônio. Em segundo lugar, dentro da importância de receitas, vem as aplicações interfinanceiras. A definição que o próprio banco dá para essas aplicações são investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são utilizados pelo banco para gerenciamento dos seus compromissos de curto prazo, ou seja, aquele dinheiro que o Banco Inter eventualmente vai precisar para utilizar no curto prazo, mas ele não deixa parado, ele deixa investido, isso gera receita. Então a gente pode ver que, aí no quadro, que de 1,8 bilhão que o banco tem de dinheiro nessa característica para honrar compromissos de curto prazo, 93% desse recurso está investido no Tesouro Direto, está investido em títulos públicos. Então é a forma que o banco tem para rentabilizar esse dinheiro que em tese ficaria parado, né? Então, e gera uma receita bem importante, como a gente está vendo, né?
E em terceiro lugar, em termos de receita, vem as receitas de prestação de serviços, né? E a gente pode ver que a mais importante aqui são as rendas de intercâmbio, né? Que é um percentual que o banco ganha a partir das compras que os clientes fazem nos cartões emitidos pelo próprio banco, pelo Banco Inter, né? E só essa rúbrica, que é a mais importante, teve um crescimento de mais de 200% em relação a 2018. Então, é um crescimento bem expressivo, fruto dos cartões que o banco emite sem anuidade, mas gera uma receita também para ele. Tá, mas a gente falou de tanta coisa boa, de aumentos de receitas, de diminuição do custo de capital, diminuição de custo de aquisição de cliente, mas como que é possível, diante de tanta coisa boa, o banco dar um resultado operacional 80% inferior? Vamos entender isso agora. A chave para a gente entender isso é olhar as despesas operacionais. A gente pode ver aí na tela que o resultado da intermediação financeira foi 28% maior do que no ano passado, mas as despesas e receitas operacionais cresceram 82%, né? Então, o que a gente vê é que teve um crescimento de receita, mas teve um crescimento muito maior de despesas, né? Isso foi o grande vilão do Banco Inter nesse trimestre, assim como foi no trimestre anterior também, quando a gente faz a comparação ano com ano, né? Então vamos analisar melhor essas despesas, dar um enfoque nessas despesas para a gente ver o que aconteceu, né? Aqui a gente pode ver as despesas, né, as principais despesas do Banco Inter, excluído essa primeira linha aí, que são as receitas de prestação de serviço, que contabilmente entram aí junto com as despesas, mas a gente vamos ignorar elas, tá? Então, vendo aí as despesas, a gente pode ver que teve um crescimento muito forte nas despesas com pessoal, um crescimento de 42%, e um crescimento também muito forte nas outras despesas administrativas, né? Um crescimento de quase 100%, quase dobraram, né? Então, esses dois tipos de despesa foram os grandes vilões do banco, né? E lógico que essa rubrica outras despesas é muito ampla, né? Então vamos dar uma aprofundada o que são essas outras despesas, né? E a gente pode ver aqui dentro da listagem de outras despesas administrativas que as mais relevantes são as despesas com processamento de dados, comunicação e despesas bancárias, né? Nos demonstrativos do banco não há um detalhamento melhor do que se tratam essas despesas, né? Então isso é até eu acho que o banco falha um pouco nesse sentido, já que as despesas estão sendo tão protagonistas nesse momento, deveria haver um detalhamento maior. Mas é isso. Essas três rubricas aí são as mais importantes dentro da tipologia, né, da categoria outras despesas administrativas. Então você deve estar se perguntando, se o resultado operacional foi tão ruim, por que o lucro foi tão alto? Aqui está a resposta. A gente teve um resultado operacional, eu vou passar o mouse aqui, ó, de 5,8 milhões, porém teve um não operacional de quase 40 milhões, né? 38,8 milhões. E aí desse valor não operacional, 40 milhões foi oriundo de venda de uma parte das ações da Interseguros para a Wiz, né? Que é uma corretora de seguros, né? Que fechou essa parceria com o Banco Inter, e nessa parceria ela entrou comprando parte das ações da Interseguros, e isso gerou uma receita de 40 milhões não operacional para o Banco Inter. Só que é uma receita totalmente não recorrente, né? Não é algo que vai acontecer nem no próximo, nem tão cedo novamente. Então, digamos assim, o lucro foi salvo por esse resultado não recorrente, né? A gente teve uma queda muito forte do resultado operacional, porém essa transação não recorrente acabou salvando o lucro e dando aquele resultado fenomenal de 90% de crescimento do lucro, né? A gente pode ver aqui que o resultado operacional foi de 6 milhões mais ou menos, e o não operacional de quase 40 milhões, né? E aí terminamos com um lucro líquido de cerca de 33
milhões. Então a gente pode ver que a venda de ações da Interseguro para a Wiz foi determinante para que o banco apresentasse esse crescimento tão exponencial do lucro. Concluindo, o que a gente pode concluir aqui? Pontos positivos. O Banco Inter tem apresentado um crescimento muito forte da base de clientes, né? Todo trimestre aumenta o número de clientes e aumenta o número de captação de clientes e diminui o custo de captação de clientes, né? E isso, logicamente, reflete na receita, né? Que é o segundo ponto, né? Esse aumento da base de clientes tem gerado maiores receitas. O Banco Inter está crescendo a receita em todas as linhas de atuação dele, na prestação de serviço, a receita de aplicação interfinanceira, receita de operação de crédito, etc. E o custo de aquisição de cliente está caindo, como eu disse, e principalmente o custo de funding, né, que é o custo para captar dinheiro, está diminuindo. Então, olhando isso aqui, o banco está indo num caminho muito bom. Porém, como pontos negativos, a gente destaca aqui o aumento expressivo das despesas de pessoal e as outras despesas administrativas, que, como a gente viu aqui, comprometeram o resultado do banco, né? Isso aconteceu no trimestre passado também. Eu fiz análise aqui e está acontecendo novamente nesse trimestre quando a gente compara com 2018, né? E embora isso seja ruim, talvez, aí eu estou fazendo uma teoria aqui otimista, talvez isso esteja nos planos do banco, né? Porque o Banco Inter, ele é um banco relativamente novo e está crescendo muito rápido e muito forte. Isso aí demanda investimento de contratar pessoal, investimento em tecnologia da informação, investimento em segurança, investimento em atendimento e por aí vai. Então, tudo isso leva naturalmente a um aumento de despesa, né? Mas a tendência é que em algum momento essas despesas se estabilizem e a base de clientes comece a ser melhor rentabilizada, né? No sentido que o crescimento de clientes vai dar uma receita marginal maior do que o aumento de despesa que isso acarreta, que não está acontecendo hoje. E outro ponto negativo é que hoje a principal fonte de receitas do Banco Inter são os créditos imobiliários, né? E eu não vejo o Banco Inter assim como um grande player, um grande protagonista do crédito imobiliário no país. E aí quem investe em Banco Inter, eu sugiro que investigue melhor de onde vêm esses créditos imobiliários, se o Banco Inter tem realmente uma vantagem competitiva ou se há alguma coisa aí de venda casada com a MRV, né? Porque a MRV é a construtora, a família dona da MRV é a mesma dona do Banco Inter, né? Então talvez pode ter algum lance aí, não sei. E um outro ponto negativo que eu destacaria também, eu não coloquei aqui, mas é um pouco o Banco Inter, ele tem jogado para debaixo do tapete essa questão da despesa, né? Como eu disse, o presidente do banco anunciou no webcast com toda a pompa que esse foi o maior lucro trimestral da história do banco, né? E como se ele não soubesse que o resultado na verdade não foi bom, né? O resultado operacional foi ruim e esse lucro alto só foi por conta de um não recorrente. E em nenhum momento o banco detalha melhor despesas ou diz quando que elas vão se estabilizar ou sequer aborda esse assunto, né? Então eu acho que isso é um pouco de falta de transparência. Mas é isso, essa é a minha análise do Banco Inter. Se você curtiu ela, dá um like e comenta aí embaixo o que você achou desse resultado, se você tinha ligado aí desse lucro fictício, entre aspas, né? E o que você espera para o banco daqui para frente. E não se esquece de me seguir no Instagram, né? filipecampos.finanças, vou colocar aí na tela, se você ainda não me segue. Me segue também no YouTube, né? Se inscreve no YouTube, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube. E é isso. Comenta aí embaixo também qual outra empresa que você quer que eu faça análise, que tem muita empresa para fazer análise e às vezes a gente nem sabe qual escolher. Então comenta aí alguma que você queira que eu faça análise e a gente faz isso, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima.